Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e eu conto casos criminais reais aqui na internet. E se você tá chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. Mas agora vamos para o que interessa e bora para o caso de hoje. Lindsay Wilson Quay foi uma jovem nascida em 1978 na Inglaterra. Seus pais eram o casal Linda e seu esposo Peter Wilson. A família era bastante grande. Na verdade, a Lindsay tinha 5 irmãos mais velhos e, embora seus pais não tivessem ótimas condições financeiras, nunca faltou amor e afeto naquela casa. Todos que conheceram a família disseram mais tarde que tanto Peter quanto a Linda eram muito cuidadosos com as crianças e amavam seus filhos assim de verdade, um amor incondicional. Aliás, a Linda só tinha elogios a fazer sobre a sua filha, porque ela era uma garotinha esperta, muito alegre e divertida. Seus colegas de escola disseram que ela era companheira, leal e muito popular, tanto no colégio quanto no bairro onde a família morava. Ela era muito querida por todos. Bom, o tempo foi passando e no ano de 1995, quando a garota estava completando seus 17 anos de idade, ela engatou em seu primeiro namoro sério. O namoro estava tão sério que ela acabou até engravidando. E contrariando as expectativas de seus familiares e também de seus colegas do colégio, ela admitiu publicamente que não havia dúvidas sobre o que ela faria a partir daquele momento, porque ela estava mesmo determinada a manter a gestação e criar o seu bebê da melhor maneira possível. Naquela altura, pessoal, o seu namorado se propôs a ajudá-la no que fosse assim necessário. Eles se davam muito bem e até decidiram formalizar a relação. Em algumas semanas, o casal apaixonado decidiu ficar noivo. Eles passaram a frequentar a casa um do outro semanalmente e aconteceram assim diversos episódios nos quais a Lindsay dormiu na casa do seu noivo e vice-versa. Essas coisas assim de noivos mesmo, sabe? E foi aí que os problemas começaram, galera. Eles perceberam que namorar era muito divertido quando cada um estava na sua própria casa. Mas por outro lado, dividir e compartilhar ali o mesmo teto, conviver com outra pessoa, era absolutamente diferente. Então, cerca de 6 meses depois, o casal decidiu que não tinha como prosseguir com o noivado. Por isso eles terminaram o relacionamento e cada um ali seguiu com a sua vida dali pra frente, sabe? Mas parece que a sorte sorriu pra Lindsay, viu, gente? Porque algumas semanas depois do término do noivado, ela acabou conhecendo um rapaz simpático e muito charmoso chamado Mitchell Quay. Nessa altura, ele já tinha completado 20 anos de idade, portanto era 3 anos mais velho que a jovem. A Lindsay contou aos seus familiares que foi amor assim à primeira vista, uma paixão avassaladora. Eles se apaixonaram instantaneamente e já começaram a dormir um na casa do outro. Seus pais até questionaram a rapidez com que as coisas entre os dois estavam caminhando, mas ela explicou que o Mitchell estava apaixonado por ela e, na verdade, ele estava mesmo. Ele foi assim um cavalheiro com a Lindsay, tratando a garota como uma verdadeira princesa. Levava flores para ela, escrevia cartas de amor e chegou até a fazer uma declaração pública sobre os seus sentimentos em relação à nova namorada. Era assim, puro amor. Bom, a Lindsay revelou aos seus irmãos mais velhos que tinha finalmente encontrado ali o seu príncipe encantado. Além disso tudo, ele também ficou super animado com o fato da namorada estar grávida de pouco mais de 6 meses. O Mitchell super apoiava a namorada e estava ajudando até mesmo a arrumar o quarto para o bebê. Ele pegou horas extras no trabalho para conseguir ali mais grana para que quando a criança chegasse ao mundo estivesse tudo pronto e arrumado e não faltasse nada. Alguns colegas do Mitchell que foram ouvidos muito tempo mais tarde revelaram que ele sempre quis ser pai
E a tarefa de educar uma criança sempre fez parte, assim, dos seus planos para o futuro. Estava na essência daquele rapaz ser um bom pai. Bom, os pais da Lindsay, entretanto, estavam muito preocupados com a velocidade com a qual as coisas estavam se desenrolando. Até mesmo as amigas da jovem manifestaram preocupações em relação a esse romance, assim, intenso e absolutamente repentino. Para vocês terem ideia de como as coisas entre os dois caminharam assim rápido, pouco mais de uma semana após o primeiro encontro, o Mitchell armou um encontro envolvendo tanto os amigos da Lindsay quanto seus próprios amigos e publicamente pediu a jovem em casamento. O pedido foi muito bonito, cheio de emoção e obviamente ela respondeu sim o mais rápido que pôde. Apesar dos protestos ali dos familiares e amigos, cerca de uma semana depois o casal apaixonado compareceu ao cartório e manifestou ali a sua vontade de celebrar o casamento. E com isso, no dia 1º de agosto de 1995, pouco menos de 6 semanas após se conhecerem, Lindsay e Mitchell celebraram a união civil e fizeram um jantar simples e discreto para poucos amigos. A jovem estava feliz da vida e declarou que estava vivendo um romance daqueles de livros de ficção, sabe? Parecia assim que o Mitchell tinha saído de um conto de fadas montado em um cavalo branco, cavalgando pelos bosques ao encontro da sua donzela. Só que, gente, o mundo real é bastante diferente do mundo do faz de conta, né? Mas enfim, era essa a sensação que ela tinha, que ela estava vivendo ali um conto de fadas. Tanto é verdade que, curiosamente, ainda no casamento, algo chamou a atenção do Peter, que para quem não se lembra era o pai da Lindsay. Bom, o Peter comentou ali com os seus familiares que estranhou o fato do Mitchell não ter quase nenhum amigo. Na verdade, um rapaz compareceu dizendo que era amigo dele do tempo da escola. E depois um outro rapaz que aparentava ali estar meio bêbado. Esse ficou apenas alguns minutos, disse que era amigo do Mitchell e depois foi embora. E não ficou claro se ele era realmente amigo do Mitchell ou se foi um bêbado qualquer que estava ali e tentou se enturmar, meio que um penetra, sabe? Bom, além desses, compareceu apenas o irmão do homem, um rapaz chamado Elliot. Para piorar ainda mais as coisas, no final da festa, os noivos tiveram uma discussão bastante acalorada por motivos fúteis. E no fim das contas, essa discussão evoluiu e o rapaz acabou pegando a jovem pelo braço e a chacoalhando com violência. Os pais da jovem ficaram assustados e, como eles já não demonstravam qualquer simpatia pela realização daquele casamento, eles tentaram conversar com a filha mais uma vez e fazê-la enxergar o que estava bem na frente dos seus olhos. Tudo bem que o Mitchell era sempre educado com a família da garota, mas todos sentiam nele uma certa falsidade inexplicável. Ele era aquele tipo de pessoa que não inspira confiança, sabe, gente? Que você olha assim e pensa, tem alguma coisa de errado? Bom, mas a Lindsay interrompeu o discurso dos seus familiares. Ela explicou que a culpa era dela e que se o rapaz tinha ficado nervoso, ela era a culpada, porque ela quem deu corda para que a discussão prosseguisse. Porque na verdade ele era um santo e que tudo tinha sido culpa dela e que estava tudo bem e que ela estava feliz e era isso o que importava. Bom, com isso seus pais a abraçaram e disseram que se a filha estava feliz, todos estavam felizes por ela, porque eles sempre a amariam e dariam total apoio para que ela sempre fizesse o que a deixasse feliz e satisfeita. Alguns dias depois, ainda no mês de agosto de 1995, o Mitchell decidiu que o jovem casal deveria se mudar para outra cidade e se estabelecer um pouco distante da família da Lindsay. E então eles se mudaram para a região de Southport, que é uma cidade litorânea na região metropolitana de Sefton, em Merseyside. E infelizmente daqui para frente foi só ladeira abaixo. Algumas semanas após a mudança, a Lindsay foi para o hospital para trazer ao mundo seu bebê, uma linda menininha que recebeu o nome de Robin. A mamãe coruja fazia de tudo por sua filhinha. A chegada da bebê encheu assim o coração da Lindsay de mais amor e afeto, e foi mais ou menos nessa altura que ela começou a perceber
quem era o Mitchell de verdade. O Mitchell que até aquele momento parecia invisível aos seus olhos, que estavam assim tapados pelo nevoeiro da paixão avassaladora que ela estava vivendo. O comportamento do marido mudou rapidamente e ele não era mais o rapaz doce e amável que ela tinha conhecido meses atrás. Ele começou a agir de forma violenta, totalmente diferente da pessoa carinhosa e compreensível que ela tinha se apaixonado perdidamente. A verdade é que a Lindsay até contou o que estava acontecendo para uma irmã mais velha, mas pediu para que nada fosse dito aos seus pais para não preocupá-los. A Lindsay contou à sua irmã que tudo começou com proibições descabidas. Ela foi proibida, por exemplo, de ir ao supermercado sozinha, foi proibida de sair à noite sozinha, ela não podia fazer amigos e até mesmo foi assim absolutamente impedida de falar com os vizinhos do casal. E depois as coisas evoluíram para a agressão física. O Mitchell se tornou violento e por qualquer motivo ele sentava a mão na esposa. Bom, a Lindsay revelou aos prantos que até mesmo aquela ligação estava acontecendo de forma clandestina, vamos dizer assim, porque o Mitchell proibiu a esposa de falar com os seus familiares. Então ela estava ligando para a sua irmã escondido do seu marido. Assim, ele não sabia de nada, porque se ele soubesse a coisa ia ficar feia. Bom, curiosamente, ao mesmo tempo que a Lindsay ficava trancada dentro de casa e não podia sair para lugar nenhum, seu marido passou a chegar de volta em casa cada vez mais tarde da noite, até que ele começou a dormir fora de casa. A jovem desabafou com a sua irmã que seu marido estava fazendo a maior safadeza na cidade, estava saindo com várias meninas e não perdoava nem as casadas. Inclusive, uma mulher casada bateu na porta da sua casa atrás do Mitchell e foi a maior confusão, porque ela não sabia que ele era casado. Enfim, a Lindsay revelou que mesmo que pudesse, ela estava com vergonha de pôr a cara na rua, porque seu marido estava saindo com todas as mulheres do bairro e da cidade. Enfim, ele era um safadão mesmo. Bom, gente, apesar dos conselhos da irmã mais velha, que sempre orientou a Lindsay a largar mão deste casamento, ela decidiu que lutaria ali pelo marido. Ela tinha fé que ele voltaria a ser quem era e que existia algo de bom nele e que com um pouco de paciência ela conseguiria resgatá-lo e reorganizar a vida do casal. Com isso, cerca de um ano após o nascimento da pequena Robin, a Lindsay engravidou novamente. E desta vez, o pai era o próprio Mitchell. Mas mesmo a mulher estando grávida do seu próprio filho, o Mitchell não parou com as agressões. Na verdade, ficou um pouco pior e por fim a Lindsay resolveu que aquele ambiente não era legal para se criar mais uma criança. E então ela retirou o bebê. Vale lembrar que isso é permitido na Inglaterra e em outros países do Reino Unido, como o país de Gales e Escócia, desde 1967. Então ela não fez nada contra a lei, tá, pessoal? Por fim, quando o Mitchell descobriu isso, ele ficou uma fera. Ele agrediu muito a esposa e, na sequência, pegou suas coisas e saiu de casa. Mas isso não era novidade, nem as agressões e nem ele sair de casa, porque às vezes ele ia para casa de alguma ficante e passava assim dias sem voltar. Mas assim como eu, vocês também devem estar imaginando que esse foi o momento perfeito para Lindsay abandonar tudo isso e dar um rumo na vida, né? Pois é, mas não foi isso que aconteceu, tá? Porque depois de quase 6 meses morando separados, a Lindsay começou a sentir falta do marido. Isso tudo é muito estranho, mas ele exercia ali um controle inexplicável sobre ela, tanto que depois de todo esse tempo separados, o Mitchell fez a cabeça dela para que eles voltassem. E como prova de que ele mudaria e os dois seriam felizes dali em diante, eles decidiram ter um filho juntos. Como se filho fosse garantia de alguma coisa, né, gente? Mas, enfim, bom, a Lindsay engravidou rapidamente e cerca ali de 4 meses depois, algo estranho aconteceu mais uma vez. O Mitchell teve um ataque de fúria inexplicável e sorte da Lindsay que ela não estava em casa naquele momento. Quando ela chegou de volta da rua, ela se deparou ali com a sua casa completamente destruída. Portas e janelas estavam quebradas.
além de móveis e enfeites que eles tinham comprado pouco tempo depois do casamento, estava tudo destruído. Vizinhos contataram o proprietário do imóvel, que ficou muito bravo com a situação que o local ficou depois do ataque de raiva do Mitchell. E como resultado desse descontrole total, o casal foi expulso da residência e tiveram que procurar outra casa para morar, o que obviamente acarretou em custos que eles não estavam preparados para absorver. Eles tiveram ali que recorrer a empréstimos bancários e isso deixou a situação dos dois ainda pior. E foi em meados de outubro de 1997 que nasceu o filho deles, um menininho que recebeu o nome de Jack. A Lindsay amava seus filhos e fazia de tudo por eles. Por outro lado, a relação do casal estava assim de mal a pior. Tanto é verdade que cerca de 6 meses depois, em abril de 1998, o Mitchell saiu de casa mais uma vez e afirmou que nunca mais voltaria, não importava assim o que a Lindsay fizesse. Ela então entrou em contato com o serviço social e com órgãos de proteção infantil e com a ajuda de algumas assistentes sociais, a Lindsay conseguiu uma nova moradia para si e para os seus 2 filhos, em uma casa na rua Stanford, nos arredores de Barkdale. A mulher ainda entrou com uma queixa na delegacia local porque recebeu diversas ameaças do Mitchell. Então, por conta disso, ela conseguiu ali uma ordem de restrição contra ele e seu novo endereço foi mantido sob sigilo judicial. Sob orientação de um psicólogo a serviço do Estado, a Lindsay começou a escrever um diário e a cada dia que passava, ela registrava como era viver sem o Mitchell em sua casa e como estava sendo a vida sem tê-lo por perto. E aos poucos, ela foi se dando conta de que realmente não precisava dele para nada, que poderia muito bem levar sua vida adiante sem a necessidade de um abusador dentro de casa. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, a Lindsay começou a documentar tudo o que estava vivendo e escreveu uma espécie de livro para deixar aos seus filhos. Ela vivia para eles, se dedicava ao máximo em proporcionar ali o mínimo de conforto às crianças e todos os dias ela fazia questão de lembrá-los o quanto os amava. O tempo foi passando e apesar da companhia das crianças e de toda a sua dedicação em casa, a Lindsay ainda se sentia sozinha e muitas vezes a falta de um adulto com quem compartilhar ali as suas emoções deixava a mulher angustiada. É muito difícil mesmo, né, pessoal, viver sozinho. A gente sabe que o ser humano ele precisa ali de outras pessoas próximas para se socializar. Mas eu acredito que o Mitchell não era a melhor companhia para a Lindsay, né? Ela deveria ter encontrado aí conforto nos seus familiares, na sua irmã, em qualquer outra pessoa, menos nesse cara. Mas foi aí que o destino trouxe uma nova provação. Bem no momento em que a jovem estava ali conseguindo reconstruir a sua vida, não se sabe exatamente como, mas o Mitchell conseguiu entrar em contato com ela. Ele foi bastante insistente, muito persuasivo e conseguiu convencê-la a deixar que ele visse o seu filho no aniversário de 1º aninho do garoto. E inacreditavelmente ele conseguiu se infiltrar novamente na vida da Lindsay e ela inicialmente não contou para ninguém que o casal tinha reatado. Muito provavelmente por vergonha do que as pessoas diriam, né? Mas aquele era o tipo de segredo que não se consegue guardar por muito tempo. Quando finalmente os amigos e familiares descobriram que ela estava com ele de novo, eles ficaram decepcionados. Ninguém conseguia entender como ela teve coragem de voltar com aquele rapaz e muito por conta disso as pessoas pararam de ir na casa da Lindsay. Nem seus amigos e muito menos seus familiares queriam dar de cara com o Mitchell. Todos queriam evitar esse infeliz reencontro. Existe um episódio curioso nessa história toda que foi contado muito tempo depois pela irmã da Lindsay, uma mulher chamada Paula. Ela contou que algumas semanas depois do casal ter reatado, no dia 22 de outubro de 1998, a Lindsay a chamou para tomar uma bebida em um pub local. Assim que voltaram, a Lindsay insistiu para que ela entrasse e tomasse um café, mesmo a Paula dizendo que não queria dar de cara com o Mitchell. Por fim, ela acabou entrando
e ficou assustada ao ver o rapaz sentado no sofá, tomando cerveja e fazendo cara feia para ela, como se não a quisesse naquele local. No final, depois do tal café, a Paula foi embora e a sua irmã a acompanhou até o carro. Antes de sair, a Lindsay entregou um bilhete amassado para a irmã. Assim que chegou em casa, Paula abriu o papel e havia um pedido de socorro, um pedido para que a tirassem daquela casa. Mas obviamente nada foi feito, porque a família não queria mais se envolver e de nada adiantaria envolver o serviço social e a polícia, porque no final das contas as pessoas achavam que ela acabaria voltando para ele. Então ninguém fez nada sobre esse bilhete. Bom, mas agora nós vamos avançar um pouco no tempo, mais exatamente para dezembro de 1998. A Lindsay estava bastante empenhada com os preparativos e decoração do Natal, porque apesar de tudo, ela queria proporcionar momentos alegres e inesquecíveis para seus filhos. Afinal de contas, as crianças não tinham culpa de nada, né, gente? Bom, no dia 11 de dezembro de 1998, ela foi visitar a sua família e todos disseram que ela estava com uma ótima aparência. Estava bem-humorada e parecia bastante feliz. Mal eles sabiam que aquele seria o último dia que seus familiares a veriam com vida. Aliás, a última vez que qualquer pessoa viu a Lindsay com vida foi no dia 15 de dezembro de 1998, quando ela esteve em uma agência local dos Correios para postar alguns cartões de Natal. E por falar em Natal, no dia 24 de dezembro, sua mãe, a Linda, tentou entrar em contato com a filha para marcarem um encontro, a fim de entregar os presentes de Natal para as crianças. Mas infelizmente, ela nunca conseguiu falar com a Lindsay. E foi somente quase 2 meses depois, no dia 5 de fevereiro de 1999, que Lindsay Wilson, de 21 anos de idade, foi reportada como desaparecida. Curiosamente, não foram seus amigos, nem familiares, e muito menos o Mitchell quem fez a denúncia do desaparecimento da jovem. Na verdade, foi uma assistente social que acompanhou boa parte da vida conturbada da Lindsay. Essa assistente tentou contato por semanas e depois de tanto insistir em falar com a garota, ela decidiu procurar a polícia e denunciar o desaparecimento da mulher. Quando a polícia foi envolvida nesse caso, o Mitchell explicou o porquê ele preferiu não entrar em contato com as autoridades. Ele esclareceu que a Lindsay saiu de casa por livre e espontânea vontade. De acordo com o depoimento do rapaz, a Lindsay tinha saído para beber com as suas amigas em um pub na véspera de Natal, no dia 24 de dezembro de 1998. Ela supostamente teria voltado para casa de ressaca no dia seguinte por volta das 7 horas da manhã. Teria tomado um banho e ido para a cama. Depois de acordar, ela teria arrumado as suas malas e partido sem dizer uma sequer palavra. E nem sequer se despediu das crianças. O Mitchell explicou ainda que ele sabia que a Lindsay estava viva, só não sabia onde ela estava morando e muito menos com quem e o porquê dela ter partido. Ele revelou que a viu nos últimos dias, ela teria passado pela rua de carro, sentada no banco do passageiro de uma Mercedes preta. Além disso, ele alegou tê-la visto no supermercado, mas preferiu não incomodá-la, porque já tinha aceitado o fato dela não querer mais contato com ele nem com seus filhos. É claro, é óbvio que os investigadores não aceitaram muito bem essa explicação, principalmente depois que ficaram sabendo do histórico conturbado do casal e também o quanto a Lindsay amava os seus filhos. Ela jamais iria embora sem as crianças, ela não deixaria os seus filhos para trás. Mas naquele momento os oficiais não tinham nada contra o Mitchell. Eles até suspeitaram que a essa altura a Lindsay provavelmente não estivesse mais viva, mas não tinham nenhuma prova disso. E muito menos provas do envolvimento do rapaz no desaparecimento da jovem. A única coisa que eles tinham na mesa eram as suspeitas e nada mais, portanto não tinha nada que pudesse ser feito naquele momento. Eles não tinham como provar que o Mitchell estava mentindo. Os investigadores então deram início a uma caçada frenética pelo paradeiro da Lindsay. Eles analisaram câmeras de segurança,
conversaram com os vizinhos, testemunhas, entrevistaram agentes de bem-estar infantil e falaram com várias assistentes sociais. Eles interrogaram também todos os familiares da mulher, mas nada, absolutamente nada, era capaz de dar assim um direcionamento efetivo nas buscas pela jovem mãe desaparecida. Nos próximos meses, ao mesmo tempo em que a polícia procurava incansavelmente pela Lindsay, o Mitchell, por outro lado, estava assim se deleitando com a atenção da mídia e toda a comoção popular. Ele passou a dar entrevistas para a TV, recebeu jornalistas em sua casa e até participou de uma espécie de reality show onde uma emissora de TV ficou acompanhando o dia a dia do pai coruja de 2 crianças que supostamente tinha sido abandonado pela esposa. Ele estava se tornando assim uma celebridade na Inglaterra. O Mitchell estava usando e abusando da comoção popular. Ele passou a transmitir uma imagem de pai do ano, um pai esforçado, amoroso e completo, que infelizmente tinha sido abandonado por uma mãe desnaturada e sem responsabilidade nenhuma. Gente, esse showzinho todo teve duração de quase 2 anos. Ele chegou a dizer em entrevistas que caso a Lindsay estivesse morta, a polícia já teria encontrado o corpo, porque fazia muito tempo desde a sua partida. Ele estava firme na ideia de que a mulher tinha desistido dos filhos e ido embora para sempre, viver uma vida de solteira, livre, desimpedida e cheia de farra. Bom, o Mitchell estava sempre sorrindo para as câmeras, para o seu público que a cada dia crescia ainda mais, e também para a polícia. Ele chegou até a enviar cartões de Natal para a polícia e teve ali a cara de pau de enviar um cartão de Natal diretamente para o investigador-chefe desse caso, o Sr. Jeff Sloan. Inclusive, o Sr. Jeff deu uma entrevista alegando que o Mitchell era desprezível, arrogante, insensível e debochado. Os pais da Lindsay, a Linda e o Peter, alegaram publicamente ter certeza de que o Mitchell tinha tirado a vida da sua filha. O Peter até colocou um cartaz de pessoa desaparecida com a foto da Lindsay bem na frente da casa do Mitchell, para que ele tivesse que vê-la todos os dias. Mas debochado do jeito que o cara era, naquela mesma semana ele deu uma entrevista e olhou bem firme para a câmera e soltou essa frase: "Um dia você vai bater na minha porta pedindo desculpas." É muito deboche, né? Existe um outro detalhe interessante nesse caso, é que em fevereiro do ano 2000 a polícia descobriu que o Mitchell estava falsificando a assinatura da Lindsay para continuar recebendo os benefícios sociais. E ele foi detido por fraude, além de uma acusação de agressão grave. Mas, como ele era ali o rei do deboche, ele não se intimidou e admitiu publicamente a fraude e até zombou da população, dizendo que fez o correto, que os benefícios eram direito dele e que ninguém poderia impedir que ele usufruísse dos seus benefícios sociais. No final das contas, ele foi condenado por fraude, mas a acusação de agressão grave foi retirada, porque os oficiais não tinham provas contra ele. Sobre a condenação de fraude, ele teve que cumprir serviço comunitário em uma loja de caridade local. Em entrevista, o Mitchell ficou muito bravo e explicou que achava injusto ele não ter direito aos benefícios sociais, uma vez que supostamente a sua esposa tinha abandonado as crianças para ele cuidar. Então nada mais justo que ele recebesse a ajuda governamental. Mas as coisas, pessoal, começaram a ficar feias para o Mitchell, viu? A condenação por fraude não caiu muito bem, e as pessoas começaram a se questionar se a Lindsay tinha mesmo ido embora e até que ponto aquela versão da história fazia sentido. Bom, jornalistas começaram a fazer perguntas mais incisivas que deixaram o Mitchell muito revoltado. Ele começou a reclamar que as mídias estavam arruinando a sua vida, que as pessoas da cidade o estavam retratando como um assassino, influenciadas totalmente pela maneira como os jornais e páginas da internet estavam desconfiando da sua história. Então agora, de repente, ele não gosta mais de visibilidade, simplesmente porque não está mais se encaixando em sua narrativa,
Quando a visibilidade era pro lado dele, ele adorava, agora que é contra, ele não quer mais. Bom, o Mitchell chegou até a ameaçar uma grande emissora de TV, alegando que não iria desistir de limpar a sua imagem. Ele queria que as mídias pedissem desculpas para ele ou fizessem uma compensação financeira. O cara queria grana. Ele informou que procuraria ajuda de um advogado porque já tinha sido rotulado como um assassino na cidade. As investigações prosseguiram e novas evidências foram coletadas pela equipe de investigação. Com isso, no dia 7 de junho de 2000, os oficiais trouxeram o Mitchell para interrogatório novamente. Essa conversa teve duração de pouco mais de 36 horas e o homem foi exaustivamente questionado pelos investigadores do caso, que até apresentaram as novas evidências encontradas. No início, o Mitchell permaneceu firme. Ele respondia apenas, sem comentários, a maioria das perguntas dos oficiais. Mas pouco mais de 36 horas depois, no dia 8 de junho de 2000, ele finalmente quebrou o silêncio e confessou ter assassinado a sua esposa. Mitchell admitiu que no dia 16 de dezembro de 1998, a Lindsay revelou sem querer que tinha marcado uma consulta com um advogado especializado em direito civil para, enfim, dar andamento no divórcio. É claro que essa atitude o deixou extremamente revoltado. E ali mesmo, bem na frente das duas crianças pequenas, ele segurou firme no pescoço da Lindsay até que lenta e vagarosamente a vida escapasse do seu corpo. Na sequência, ele a colocou na cama do quarto e tampou as frestas inferiores das portas com toalhas para que as crianças não sentissem o mau odor que estaria impregnado no cômodo pelos próximos dias. Depois disso, ele teve a brilhante ideia de ligar para o seu irmão. O Elliot, gente, trabalhava como açougueiro há bastante tempo em uma grande empresa regional. Então ele sabia muito bem utilizar facas e serras de pequeno e médio porte. Não precisou de muita conversa para o Mitchell convencer o seu irmão a ajudá-lo. Na verdade, ele foi rapidinho ajudar o seu irmão a se livrar daquela bagunça toda. E depois de mover o corpo do quarto para o banheiro, eles fizeram ali uma grande faxina no cômodo. Depois eles foram até o banheiro e o Elliot utilizou todas as suas habilidades como açougueiro profissional para separá-la em diversas partes e por fim os irmãos esconderam os pedaços em diferentes partes da região de Southport. Assim que terminou orgulhosamente sua confissão, o Mitchell levou os investigadores até o local onde ele havia se desfeito do tronco. Essa parte foi encontrada perto de uma montanha russa em Southport. Enquanto ele acompanhava ali os oficiais até o local, ele fazia piadas, ria e em nenhum momento ele demonstrou remorso e muito menos arrependimento pelo que tinha feito. Ele era um verdadeiro monstro mesmo e ninguém mais tinha dúvidas sobre isso. No dia seguinte, braços e pernas foram encontrados em arbustos próximos a uma linha de trem, mas infelizmente mãos e cabeça nunca foram recuperados. Em janeiro de 2001, Mitchell Quay foi condenado por assassinato em primeiro grau e recebeu uma sentença de prisão perpétua com o mínimo de 17 anos para tentativa de condicional. Ele ficou mundialmente conhecido como o assassino sorridente por conta do sorriso que ele esbanjou durante toda a investigação. Seu irmão, por outro lado, foi sentenciado a 7 anos de prisão por seu envolvimento nesse caso. A família da Lindsay ficou completamente abalada com o que aconteceu com a jovem. Apesar de tudo, eles jamais poderiam imaginar que o Mitchell faria algo assim tão horrível com a sua filha. É aquele negócio, né, gente? Ninguém espera que um abusador faça algo tão horrível, mas quem me segue e assiste meus vídeos aqui no canal já sabe que não se pode esperar o melhor de pessoas como o Mitchell. Na verdade, a gente deve esperar o pior, porque, olha, sem condições, né? Inclusive, eu já contei diversos casos que terminaram como o caso de hoje. Bom, gente, para terminar o caso de hoje, eu quero contar para vocês que em 2017 o Mitchell se tornou elegível para a liberdade condicional.
e desde então seus advogados fizeram 3 pedidos para que ele fosse libertado, mas todos os pedidos foram negados rapidamente pelos membros do Conselho de Liberdade Condicional. A filha da Lindsay, lembram dela? A Robin? Então, ela divulgou uma declaração após a negação da liberdade condicional para o Mitchell. Ela escreveu nessa ocasião que se sentia muito mais segura sabendo que ele não seria solto e que mantê-lo preso seria pelo menos um pouco mais de justiça para a sua mãe. Ela terminou a sua declaração afirmando que todos os familiares da Lindsay estavam felizes por poder relaxar um pouco e não ter que se preocupar constantemente com a soltura antecipada do Mitchell. A Robin foi além e fez uma petição para tentar manter o homem preso a maior quantidade de tempo possível, visto que ele pode tentar condicional novamente a cada 2 anos. Ele tentou em 2019, 2021 e a sua última tentativa foi em janeiro deste ano, de 2023, mas por problemas comportamentais na prisão, principalmente por conta das brigas com outros prisioneiros, o Conselho de Condicional recusou mais uma vez o pedido dos seus advogados. Desta forma, ele poderá fazer outra tentativa em 2025. Mas e vocês, hein? O que vocês pensam sobre tudo isso? Vocês acreditam na mudança de comportamento das pessoas? Acreditam que em algum momento ele poderá mudar e se tornar uma pessoa melhor? Ou acham que não tem mais jeito? Deixa pra mim nos comentários a sua opinião, que eu adoro passar horas lendo a opinião de vocês. Eu amo vocês, cada inscrito meu é muito valioso pra mim, adoro saber a opinião de vocês. Mas é isso, esse foi o caso de hoje. Se ficou até aqui comigo, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação aqui do canal. Eu fico por aqui, um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo.